Warren Buffett é o investidor mais reconhecido do mundo e hoje ele acumula uma fortuna no total de 160 bilhões de dólares, o que coloca ele no nono lugar das pessoas mais ricas do mundo. Mas você sabia que 99% da fortuna dele veio depois dos 60 anos de idade? Olha só que interessante. E o segredo de tudo isso é explicado aqui na quarta lição do livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel, na lição 4, Compostos e Confusos. E ele fala justamente do poder dos juros compostos ao longo do tempo. Então, se você já gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para compartilhar com seus amigos, que ajuda muito, tá bom? E para entender melhor o que são juros compostos, é basicamente o seguinte: se você, de repente, faz um investimento no banco, ele te paga 1% ao mês, ele vai funcionar como se tivesse um montante que vai se acumulando. Exemplo, eu coloco R$ 100 hoje no banco, certo? E eu tenho um rendimento de 1% ao mês. Mês que vem eu vou ter lá no banco R$ 101, certo? Só que no segundo mês não vai render 1% sobre R$ 100, vai render 1% sobre R$ 101. Aí vai ter mais um valor. E assim vai crescendo. Isso vira uma bola de neve. É como se você jogasse uma bola de neve de uma montanha. O que vai acontecer? Ela é pequenininha assim, né? Quando você jogar, ela tem menos espaço de atrito com a montanha, então ela acumula menos neve. E ela vai ficar devagar, e à medida que ela vai rolando, ela vai pegando mais neve, vai aumentando seu tamanho, aumentando seu tempo de atrito, acumulando cada vez mais neve e ficando cada vez mais pesado, o que vai fazer ela rolar mais rápido. Chega um ponto que ela tá gigantesca, super pesada e rolando uma montanha desesperadamente, né? Até que pode até acontecer uma tragédia. É basicamente isso que acontece com juros compostos. Você coloca uma quantia pequena aqui e à medida do tempo aquilo ali vai virando uma bola de neve. Quando você vê, você está hiper rico e não sabe nem de onde veio tanto dinheiro. Quando você deixa dinheiro rendendo ali, sempre está aportando por mais de 20, 30 anos, o valor que você aportou no começo é quase que irrisório. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas ele dá um exemplo muito legal sobre como os juros compostos agem ao longo do tempo. Ele fala sobre as eras glaciais na Terra, né? Para quem não sabe, estima-se que a Terra teve 5 eras glaciais, né? Ou seja, a Terra congelou e descongelou 5 vezes já que a gente tem acesso, assim, que a gente tem informações. E por muito tempo, muitos cientistas acreditavam que, por um lado, talvez existisse algum inverno muito rigoroso em algum momento e congelasse a Terra. Pelo outro, alguns cientistas acreditavam que, de repente, a Terra era naturalmente gelada e um vulcão ia lá e esquentava tudo, né? Porém, depois de muita pesquisa, descobriu uma coisa muito interessante. A cada 41 mil anos, o eixo da Terra muda com influência do Sol e da Lua. E essa pequena mudança irrisória faz com que chegue menos Sol nos polos, o que faz a Terra ter verões mais amenos. Ou seja, não é um inverno castigante que faz a diferença, e sim verões mais amenos. Olha só como é uma pequena variável. E o verão mais ameno faz com que as geleiras se derretam menos, a neve no alto das montanhas se derreta menos, e isso vai fazer um ciclo que no próximo inverno vamos ter mais neve, vai se acumular mais neve nas geleiras, nas montanhas, e vai derreter menos no próximo verão, mais ameno, e assim, ao longo dos anos, a gente tem a Terra toda congelada. Da mesma forma, depois que a Terra volta ao eixo, ela começa a derreter mais neve e faz o processo inverso. Então, uma pequena mudança ao longo do tempo faz toda a diferença. E não é uma tempestade que congela a Terra que vai fazer isso, mas sim pequenos verões mais a menos. E agora falando sobre o Warren Buffett, os juros compostos foram cruciais no desenvolvimento de toda a fortuna dele, né? E eu fiz até uma tabela aqui para a gente entender melhor como isso é poderoso, né? Atualmente, o Warren Buffett está com 94 anos e ele tem uma fortuna de 160 bilhões de dólares, né? Na verdade, recuou para 141 porque ele fez algumas doações, anunciou que ia aposentar, alguns investimentos caíram. Porém, vamos trabalhar aqui com 160 bilhões, né? Que é o auge que ele chegou ali, aos 94 anos. Beleza, vamos começar a pensar na história do Warren Buffett. Ele começou a investir com 11 anos de idade. Lá em 1941, ele comprou sua primeira ação. E olha só, ele conseguiu se tornar milionário aos 32 anos de idade, ou seja, 21 anos depois que ele comprou a primeira ação, ele conseguiu se tornar milionário.
A partir daí, ele se tornou bilionário aos 56 anos de idade, 24 anos depois de se tornar milionário, ou seja, dos 32 aos 56 anos, ele conseguiu acumular 1.000 milhões de dólares, que basicamente é 1 bilhão, né? Olha só que interessante. Ele levou 21 anos para se tornar milionário e 24 anos para se tornar bilionário. A partir daí, veja, 1 bilhão. A partir daí, todos os 160 bilhões que ele conquistou foram depois que ele conquistou o primeiro bilhão. Como os juros compostos são importantes. Estima-se que 98% da fortuna dele foi acumulada depois dos 65 anos de idade. Olha só que interessante. Então eu fiz até uma tabelinha aqui que eu vou colocar aí também, com uma simulação para você entender como isso é poderoso. Se você resolve investir R$ 100 por mês, todos os meses da sua vida, com uma taxa de 12% ao ano, né, isso daí vai dar 1% ao mês, você teria o seguinte cenário, olha só como vai crescendo as coisas, ó. Eu vou até consultar aqui. No primeiro mês de rendimento, você tem um rendimento de 1% sobre R$ 100, então você vai ter R$ 101, ou seja, o seu rendimento vai ser R$ 1. Nada que anime ninguém, né? Inclusive muita gente desiste aqui. 6 meses depois, você vai ter aportado R$ 600, ou seja, todo mês você colocou lá R$ 100, no final você teve um aporte de R$ 600. Aporte é isso, tá? Quanto você colocou inicialmente. Você acumula um total de patrimônio de R$ 121,35, né? O que vai ali te dar R$ 21,35 de rendimento. Nada que faça você ficar animado com investimentos, né? Um ano depois, você fez um total de aportes de R$ 1.200, porém, você tem no banco lá R$ 1.280,93, R$ 80,93 de rendimento. Um ano depois, você consegue mal comprar uma pizza, né? Não é nada animador. A partir dos 5 anos, as coisas começam a ficar um pouco diferentes, olha. Em 5 anos você vai ter aportado R$ 6.000 e vai ter um total na sua conta de R$ 8.248,64, ou seja, desse montante todo, R$ 2.248,64 foram só dinheiro de rendimento. Aqui a gente começa a ficar um pouco mais animado, né? Então, olha só, a partir dos 10 anos a coisa muda bastante, olha só. Você tem um rendimento inicial de R$ 12.000 e lá no banco você vai ver R$ 23.233,91. R$ 23.233,91. Isso daí dá um rendimento de R$ 11.233,91. Você tem ideia que a partir de 10 anos você começa a dobrar o valor do aporte inicial? E a partir daqui a coisa fica totalmente descontrolada e a nossa cabeça começa a não entender nem o que está acontecendo, olha. E se eu deixar aqui por 20 anos, eu vou ter aportado aqui R$ 24.000. Lá, vou ver lá na minha conta, R$ 99.914,79. Só de rendimento são R$ 75.914,79. Veja aqui eu já tripliquei o meu aporte inicial, né? A partir daqui, o que você aportou, que está aportando, não vai fazer a mínima diferença, sabe por quê? Se você deixa 30 anos, o seu aporte total vai ser de R$ 36.000. Porém, você vai ver lá na sua conta lá, R$ 352.991,38. Isso dá um total de R$ 316.991,38 só de rendimentos, né? Ainda não tá milionário, mas aí você deixa mais 10 aninhos ali, 40 anos, você vai ter aportado um total de R$ 48.000. Ou seja, aqui já é totalmente relevante quanto você está colocando. No final das contas, você vai ver lá na sua conta R$ 1.118.242,02, ou seja, R$ 1.140.242,02 só de rendimento. E você quer uma coisa mais assustadora? Se você deixa por 60 anos, são R$ 72.000 de aporte, ou seja, não vai mudar nada na sua vida aqui com o montante que você vai ter, que vai ser R$ 13.042.904,79 na sua conta, dos total 12 milhões dos 970.904
1,79 só de rendimento. É muita coisa, né? E sabe o que é legal, inclusive? Vou deixar aqui a tabelinha de como isso daqui evolui ao longo dos anos. Olha, isso daqui é a tabela de juros compostos e como ela é exponencial, né? Do nada, ela simplesmente dá um salto, né? Olha só que interessante. Agora, se de repente você fosse Warren Buffett, né, e fizesse a mesma coisa que ele fez, ou seja, ele começou a investir lá com 11 anos, né, e investiu por cerca de 83 anos. Se você pegasse esses 100, mesmo 100 reais, uma taxa de 1% ao mês, que é totalmente normal aqui no Brasil, investisse por esses 83 mil reais, o valor aportado no final seria, por esses 83 anos, né, o valor aportado seria um total de R$ 99.600, né? Coisa simples aí, por 83 anos você ter aportado isso daqui, né? O valor final que você teria na sua conta seria R$ 201.403.366. Ou seja, de todo o valor que você aportou, que foi perto de 100 mil reais ali, 201.303.766 foi só de rendimento. Veja o poder dos juros compostos, né? E como eles são poderosos. E você já, não sei se você já viu, depois você pode procurar aí, o poder, a diferença entre ter 1 milhão e 1 bilhão. Existem comparações aí de dinheiro aí, é uma coisa absurda, né? De 1 milhão ser um pouquinho assim, 1 bilhão ser assim, né? E veja, 11 anos de idade ele começou. Para ele chegar aos primeiro milhão foi 32 anos. Para ele chegar ao primeiro bilhão, que são 1.000 milhões, ele foi aos 56 anos. Ou seja, dos 11 aos 32 anos são 21 anos para ele alcançar o primeiro milhão, mas dos 32 aos 56 são 24 anos para ele alcançar o primeiro bilhão. E a partir daí, a curva foi lá no alto, né? E é por isso que é importante você entender o poder dos juros compostos, porque isso daqui, da mesma forma que pode te ajudar muito, ela pode acabar com sua vida. Porque se você tem a mesma dívida rendendo 1% ao mês, é lógico que aqui a gente tem algumas leis que não deixam isso acontecer, né? Mas pode chegar um momento que você fica com uma dívida que simplesmente não tem como você pagar. Então você precisa evitar dívidas ao máximo e guardar dinheiro ao máximo, né? Lógico que a gente está numa sociedade que muitas pessoas ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos e não tem como você guardar. Inclusive eu falei sobre isso, eu vou deixar um vídeo que eu explico mais sobre isso, daí como é importante quando você está nessa faixa aumentar a renda ao invés de ficar guardando dinheiro. Mas, se você tem a possibilidade de guardar dinheiro, ao longo do tempo aí, quanto mais tempo você segurar, você vai ter uma aposentadoria de rei, né? É lógico, a gente precisa viver o hoje, a gente não vai ficar abrindo mão do hoje também, mas lá na frente, se você tiver a paciência de guardar um pouco de dinheiro, daqui a 30 anos, se você tiver a oportunidade de guardar por 30 anos, vai ficar uma coisa absurda, né? E eu quero saber de você, você tem um perfil mais de risco, mais empreendedor, que gosta mais de correr atrás do dinheiro? Ou você tem um perfil que é mais conservador, mais de guardar dinheiro, não tomar muito risco, prefere aquela coisa sempre controlada ali? Me fala aí. E vamos discutir aí, você acha dessa lição, o que você aprendeu, o que você não aprendeu? Aproveita e acessa a descrição aí, porque eu deixei o link do livro aí para você comprar. São 20 lições, a gente está fazendo uma lição a cada vídeo. Inclusive eu vou deixar a playlist aqui, todas explicadas, mas vale muito a pena ler o livro porque tem muito mais exemplos aqui, tá bom? E eu queria também falar que existem outros links aí bem interessantes para você. Vou deixar para você descobrir do que se trata. Aproveitando, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por tudo e falou!